ela fala bem alto. Ah, é verdade. Não, até o pessoal, quando vai editar, baixa o meu som e da Brenda aumenta, né? Porque a vozinha dela a gente tem tons branda, diferentes, bem diferente. Branda. Sim. Vou fazer pensando nisso. Só a claquete, tá? Ai, que chique. Aqui, chiqueza. A claquete de Hollywood. Manual. Manual. Pode ficar à vontade. Muito chique, gente. Ai, que tudo. Pauladers, eu falei 1 milhão de vezes que... Eu fico olhando pro Copel lá. Copos, eu tô dando o texto direito? Foi mal. Pauladers, eu já falei umas 400 vezes que a Paula Zen tava vindo aí. Mas não veio, né, gente? Acho que é muito difícil ela chegar. Acho que ela vai ficar só nas sketches mesmo. Mas um cheirinho de Paula Zen a gente trouxe aqui hoje. Porque eu tô, assim, com as convidadas mais harmoniosas dessa internet do meu Brasil. Quem que são essas deusas? Isadora Barbieri, essa advogada aquariana, especialista em dinheiro... Dinheiro, opa, podia ser dinheiro, né? Podia ser. Vou fazer de novo, vai, para não ficar errado. Isadora Barbieri, essa advogada aquariana, especialista em direito penal. Ainda bem, né, gente? Porque se eu cometer um crime, porque eu já falei que as chances são altas, você já fica contratada, gata. É real. O Copel sabe. Ela sabe tudo da Lei Maria da Penha, é Ludmiller, ela já cozinhou profissionalmente as receitas maravilhosas da avó dela. Ai, que fofo, gente. Copel quer saber quando que a gente vai ter a geleia de tangerina de novo. Nossa, deve ser muito bom. Ela que veio do... Maravilhosa, né? Nem pra trazer, né? Mas tudo bem. Ela que veio do sertão do Paraná, é uma super tia pros sobrinhos e mãe doida de gato. Amo. Também sou tia de sobrinhos e mãe doida de cachorro. Bem-vinda. Amo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Paulada. E estamos aí para dar várias pauladas hoje. Adoro. E Brenda Mello, também aquariana, também advogada, especialista em direito das famílias. Eu também preciso de ajuda aí também nesse quesito de família, confesso. A coisa anda complicada. Ainda mais porque a Brenda tem uma abordagem toda especial e multi, que usa técnicas de neurociência, constelação sistêmica, mediação e que tem o temperinho secreto extra, além de uma personalidade doce. Ela tem um sotaque mineiro tão delicioso que eu tenho certeza que ele ajuda a acabar com a briga de qualquer família. Amo. Porque, né, Amei. gente? Ai, é o melhor sotaque, eu amo, Minas. Obrigada. Melhor sotaque, melhor comida. Bem-vinda. Obrigada. Gente, é muito chique isso. Tipo, neurociência com direito. Gostou? É tudo para deixar mais chique. harmonia, né? Por isso que a gente teve a Né? ideia de fazer o harmonia jurídica. Que as pessoas falam isso, né? Do tipo, ai, mas por que harmonia jurídica, né? Justamente para que a gente traga um pouco mais de harmonia para o direito, né? E para o judiciário, que tá um caos. E a gente gosta muito nos casos, né, de trazer essa pegada de ajudar a pessoa a conseguir resolver. Porque, gente, vamos pensar, você vai jogar seu problema para um terceiro que não te conhece, que não tá nem aí para você, que às vezes ele tá querendo acabar aquela audiência para ir embora para casa dele, para ver a família dele, para decidir sobre tua vida. Então, isso é muito perigoso. E o brasileiro tem muito essa mania, né, do processinho e tal. E às vezes isso não pode ser um caminho que a gente pode repensar, né? E dá para entender também que a gente vive num país que que a gente quer gastar o réu primário. Mas a gente pode ir para uma linha um pouco mais, assim, consciente da coisa. E é justamente chique, isso que a gente faz. Eu adoro, porque assim, olha, eu confesso pra vocês, não me odeiem, já de antemão, mas eu tenho um problema com advogados. Gente, eu não gosto de nenhum. Assim, tem até parente que é advogado. Amigos não. Porque meus amigos são tudo das artes. Todo mundo ferrado na vida. Vibes. Tudo muito vibes. Tudo muito vibes. Porque, assim, advogado, aí ele cobra por hora. Aí eu sei se você tá fazendo alguma coisa, tá? Eu confesso que, assim, já trabalhei com vários, né? Eu sou do audiovisual. Olha, eu acho todo mundo ruim. Pra mim, todo mundo meio ganha em cima e não faz muita coisa. Meio mercenário. Aham. Tem essa fama, né, gente? Mas hoje a gente vai acabar com esses... E aí é um conhecimento que desconstruir você tem isso. que a outra pessoa não tem, aí não tem nem muito como você refutar. É que assim, no audiovisual eu já tenho muito conhecimento do direito do audiovisual, das coisas que engloba, tipo, você fazer um contrato do zero sozinha. Mas, cara, no geral é muito difícil, assim, né? Eu contratei uma outra pra fazer entrar num processo civil e
falava, gente, não é possível. Tipo, olha o texto que essa mulher escreveu, tá ruim. Tipo, eu falei uma coisa, ela escreveu outra coisa. E aí some. E aí você fala, cara, o que tá acontecendo? Tem Mas questões. é uma área difícil Mas mesmo. acho que tem essas questões mesmo, até porque é um arquétipo, né? Uhum. Tipo, o advogado. Então, tem uma coisa que permeia o inconsciente coletivo do que as pessoas esperam e do que pode estar ali meio nebuloso. Tem gente que fala que também advogar é a arte de mentir e de ver qual que é a tese que emplaca, porque tudo tem narrativa. E o papel Sim. aceita tudo. Então, trabalhar com direito é trabalhar com narrativas. Mas eu acredito que tem advogados e advogadas, é isso que a gente vai mostrar hoje aqui. Isso mesmo. Eu tava falando esse fim de semana com os amigos, eu falei, eu acho que eu devia ter feito direito, porque eu gosto da treta mesmo. Aí eu ia ficar brigando, eu ia ganhar dinheiro pra brigar. Adoro. Sim. E aí trago, assim, as advogadas da As harmonia. advogadas vêm. Mas é porque você quer ficar também, trabalhar um pouco o seu lado zen pra trazer esse equilíbrio, vai. Sim. Você acha que não, reclamar é terapêutico, então não é terapia, mas é terapêutico. Exato, Exatamente. exato. Que a gente pode Eu desabafar. acho isso, a gente desabafa, põe pra fora e vai, e sai. Isso Mas aí. se eu fizesse direito, eu ia estar lá no fórum, não sei o quê, vai, me esgoelando, brigando. E pronto, ia sair de lá, tô agora Leve, linda. plena. Bora, pleníssima. Mas rola isso Não mesmo. é? Tenho certeza. E ainda o conflito alheio, né? Tipo assim, Dos outros, né? mas tá. E várias fofocas. Também o Muitas lado bom, fofocas, né? Olha só. Quem gosta de fofoca, adora. É uma área Gente, fazer um ótima. podcast da fofoca dos Fofocas jurídicos. jurídicas. Fofocas jurídicas. Olha Nossa, só essa ideia, Dudu. ia ser o inteiro, ia Porque precisar também de mais de um episódio. um grande laboratório social é isso, né? Porque a gente vê cada uma. Cada coisa. Olha, ai, gente, já criamos um podcast novo. Mas só pra quem não entendeu nada da coisa da harmonia, que elas duas formam a Harmonia Jurídica, chiquérrimas, um canal muito bacana de educação e inclusão de mulheres e de pessoas LGBTQIAPN+. Que a gente vai falar a sigla inteira, né? Porque estão querendo apagar a nossa sigla. A sigla inteira, a gente vai falar toda hora agora é a sigla. É isso. E assim, gente, além de tudo, né? Vocês são um casal. Sim. São duas advogadas, sócias do escritório, e as duas ainda são aquarianas, gente. Sim. Realmente é muita harmonia aí, né? Sim. Um combo de aquário. Será que o Copel não inventou nada aí nessa apresentação? Porque tá muito, assim, muito zen pro meu gosto. Não, por incrível que Não. pareça, né? A gente, todo mundo, nossos amigos, todo mundo fica chocado. Como que duas aquarianas dão tão certo. Mas, né, pra quem entende de mapa, o meu mapa é totalmente diferente do da Isadora. É. Então, acho que dá todo o Tem equilíbrio. umas luas aí diferentes. umas Qual luas que é o ascendente de vocês? Meu ascendente é em touro. E o meu é em virgem. E minha lua é em Áries e a Brenda Pô, tem... não é fofo, porque me disseram que você é fofinha e que Isadora é a porreta. Sim. Sim, é por isso procede que dá um essa equilíbrio. Mas informação. virgem não é fofo. Ai, mas é mais, né, organizado, um pouco mais calminha. Minha lua é em Capricórnio também. Zero fofo também. Então, é uma Acho que esse coisa mapa mais... tá errado. Eu acho Confere que com a sua eu mãe o acho que horário eu sou você quase nasceu. pisciana, por ser muito próximo de peixes, porque Eu acho eu que sou você bem... tem uma coisa que acho que a pisciana. Vênus, né? dá mas tem uma- muito isso do trabalho. Mas é workaholic. sobre, né? A gente tem esse equilíbrio justamente por isso. A Brenda é um pouco mais calma e eu tenho um pouco mais uma expressão, assim, mais objetividade, ali numa linha um pouco mais brava, mas não tanto, vai. Mas Sim. é engraçado, até no jeito de falar, assim. O jeito que você fala, já dá pra sentir que você tem uma firmeza, uma seriedade É mais maior. incisiva. É, totalmente. Se precisa de E a falar Brenda é uma mais coisa assim, ela já vai lá acolhedora. e... Mas engraçado, porque também tem casos que chegam pra gente que às vezes a gente dá uma trocada assim de papéis. Quando a Brenda fica um pouco mais assim séria e brava, eu tenho que fazer a linha mais doce. Então a gente faz esse jogo. A gente se equilibra bem nesse ponto também. Olha só, muito boa. Ai, gente. E tão jovens já acharam assim, eu tô aqui. Velha encalhada. Vai. A Ariel não ri da minha cara. 2025 tá aí, Ai, vamos, tá aí vamos pra passar esse isso. axé. É. Tô aberta. Vamos tô passar. aberta, universo. Que minha terapeuta fica, você tá aberta mesmo? Eu tô aberta, eu não sei como ficar mais aberta. Se eu abrir O que mais, fazer é pra ficar arrombada. mais aberta? Tipo assim, mais aberta do que eu tô, gente, não sei. Mas eu vou botar uma placa na minha testa, assim, disponível. Cadê um sapatão? Mas é Mas isso. vai chegar, vem aí. Ai, né? Por favor, gente. Eu sou legal. Não é porque eu reclamo. Não é porque as pessoas acham que reclama é chata. Eu sou ótima.
Eu acho É também. mesmo. Porque reclama faz parte do dia a dia, daquele tempero. né? É muito melhor do que ficar assim, ai, gente, que vida linda! Ai, Como tem vocês coisa estão que hoje? não dá, né? Tudo é sol e luz, 60 graus lá fora. Ai, eu amo calor. Meio fofolândia, né? Tipo, Não brother. dá. Não dá. Não A dá, gente né, também gente? detesta isso da positividade Nossa. tóxica, não dá. Não, Oh. não dá, não cabe, né? Chega que eu não aguento mais. Tem que ser realista. Mas, Brenda, vamos começar com você. Qual que é a sua Vamos. pauladinha entalada, assim, ó? Ai, gente, tem tantas que eu fiquei assim, vamos ver qual vai ser a nossa paulada. Aí a gente ficou lá conversando em casa. Tem tantas, mas acho que a que tá mais nos últimos tempos que a gente tem conversado, né, é a hipocrisia, né, meu Brasil? Da hipocrisia da nossa sociedadezinha, principalmente nos temas, né, que a gente lida, uma coisa que a gente sempre fala, como as pessoas elas são hipócritas na hora delas julgarem, né, por exemplo, a comunidade LGBT, e na hora delas estarem ali vivendo a vidinha delas, né? Então, família tradicional brasileira, que tem um monte de questões, né? Que a gente ficaria aqui vários episódios falando sobre. Da família de bem, que A não família trai, de da moral e bem. dos bons costumes. Exatamente. E que daí, por exemplo, fala super mal das pessoas trans, mas é o país que mais consome pornografia trans, por exemplo. Sim. Então, são várias hipocrisias que, assim, chega uma hora, né, que a gente fica cansada de ouvir. De religião também, das pessoas usarem, né, a religião para justificarem o preconceito delas. Então, é algo que a gente lida muito no nosso dia a dia, que a gente fica assim, como pode a pessoa ter preconceito, tá falando isso, sendo que a vida dela é assim, né? Totalmente Então, desalinhada, assim, né? Tipo, será que essa pessoa tem noção da hipocrisia? Porque eu acho que, assim, todos nós temos uma hipocrisia, sim. né? Em Ninguém, algum nossa, eu não nível. sou hipócrita. Aham, senta aí, Cláudia. Mas é num grau muito, assim, de fingimento mesmo, Uhum. de falta de autoconhecimento, ou meio que querendo se passar, né? Por outra coisa. Porque me vem muita coisa do liberdade de expressão. Uhum. Ah, é porque liberdade de expressão. A gente quer Sim. liberdade de expressão. Eu quero poder falar mal de quem eu quiser. Mas aí ninguém pode falar de você, né? Aí quando o Exato. negócio, quando inverte pro seu lado. Não, mas não pode falar isso. Sim. Mas isso aí é uma mentira. Então- Como que você vai postar uma coisa dessa? Estão me silenciando, né? Estão sendo preconceituosos comigo. Aí não faz muito sentido, né? E é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, nos nossos casos, né? A pessoa, ela tá sendo preconceituosa com a outra, ela tá claramente usando a orientação sexual da outra para diminuir ela em algum papel, seja no trabalho, na maternidade, paternidade. E aí, ela depois, não, mas eu tenho até amigos que são. Ai, essa fala. E é assim, a O gente já sangue viu tanto, e até em ferve. processo, viu? As pessoas escreverem lá, não, a conduta não foi preconceituosa, porque a pessoa tem parentes e familiares gays. Então, assim... Aham, porque assim, ter parente gay significa que você não é homofóbica. Pois é. Não, porque teve um dos casos que a gente atuou, que caso de família, né, que a Brenda tava conduzindo, e a gente tava pela mulher, né, que nos contratou, porque simplesmente o ex-marido abriu um tópico na petição, colocando da bissexualidade da requerida. Que ele estava processando ela, então ela estava no polo ali de requerida. Para falar que estava prejudicando a criação da menina o fato dela ser bissexual. Você tá me zoando. Então, isso gerou, Sério. assim, a gente teve que fazer denúncia na UAB, né? Também por conta dos advogados que subscreveram a peça. Então, foi um caso que a gente levou e eles recorreram até as últimas instâncias e agora, recentemente, transitou em julgado, perderam e vão ter que pagar a indenização para ela. Então, é nesse nível, assim, a conversa. O cara foi falar que ela ser bissexual é um problema e depois ele foi falar que ele não era homofóbico? Sim, na não, defesa. que ele não foi, porque ele tem familiares que são e amigos. Mas Então, é ele nesse falou... nível. É tipo assim, mas gente, você... Tá claro, não tem nem Sim, como. Não, você sim, não é... Você não é homofóbico, é só ela, a bissexualidade dela especificamente é um problema. Sim, Não, é só a minha expressão, porque nesse caso a bissexualidade pode atrapalhar e aí a pessoa cria um monte Ser de um mau exemplo argumentos. para criança, porque cada hora tá com um homem, tá com uma mulher, e, gente, isso não é o ponto, né? Se isso não é homofobia, eu não sei o que é, né? Pois é.
Foi o que a gente falou, Não tem meu como Deus. ser mais claro. Aí, tipo, deu certo, ganhou, porque, né? E, assim, Sim, não tem recorreram, Sim. assim, milhares de vezes possíveis, imagináveis, e É. agora transitou. Gastaram o banheiro. Esse cara perdeu dinheiro? Vai perder. Vai perder. Vai perder? Vai, agora vai entrar em Bastante. fase realmente de execução. Mas, assim, né, o processo que a gente tá falando aí de 2021, a pessoa teve que amargar esse 4 dano, anos né? aí nessa lida. E aí entra também o que a gente estava falando da questão dos advogados, porque tem advogados e advogados, né? Por exemplo, o cliente fala isso pro advogado e o advogado escreve isso, porque é o advogado que protocola as peças, né, num processo. E aí os advogados dele colocaram isso na peça. Então, ou seja, eles também pensam assim. Então, tem advogado também que faz cada absurdo. Mas É. isso é um ponto muito legal. Porque, assim, se eu sou sua cliente, eu te falei isso. Você pode me questionar, né? Tipo Sim. assim, cara, você vai colocar isso, não vai dar bom, porque isso é homofóbico. Sim, falar com você Homofobia- que isso não é um argumento, né? Que foi Não o vai- que eles não não vai dar fizeram. bom. Mas às vezes o advogado falou, ele falou assim, mas eu quero que coloque. É. Aí tem que colocar. Imagino que eles também, né, eram homofóbicos mas aí pra o colocar isso. Provavelmente também, É, né? mas aí o advogado tem que se o cliente fala que quer colocar, o advogado não pode colocar. É. Porque ele, por ele entender melhor juridicamente o que se enquadra como crime ou não, ele fala, não, isso eu não vou colocar. Sim. Porque isso é crime, não se trata, não está dentro da argumentação jurídica que cabe no teu caso, isso tá fora, não vou colocar. Aí, se quiser ir para um outro profissional, fica à vontade. Mas daí ele não vai querer perder o dinheiro dele também, né? Porque eu, nesse lugar, eu tenho muito a lógica do cabeleireiro, né? Tem gente que chega lá no escritório falando um monte de coisa, querendo fazer e acontecer e tal, pá, igual quando a pessoa às vezes chega no salão querendo platinar o cabelo. Gente, tem cabelo que vai cair se for platinar. Sim. E aí tem cabeleireiro que fala, eu não vou fazer o teu cabelo. E aí a pessoa vai num outro salão, se ela quiser muito fazer, ela vai e aí quebra o cabelo dela, mas não quebrou na mão daquele profissional. E é o que a gente faz. Então, eu quero fazer A, B, C e D e processar o mundo. Tá, mas aqui não cabe, você não tem prova, não tem direito, desculpa. Sabe? Porque dá pra forçar uma barra, mas eu tenho que te falar o limite. E aí, se você quiser numa outra pessoa se estrepar, mas não foi comigo. Valores e integridade, né? Temos aqui. Não apenas harmonia. Ai, eu amei. E custa honorário, custa, mas É, mas melhor é que custar depois o honorário do problema vai pra pessoa, né? Por exemplo, agora, esse daí vai ter que pagar uma indenização porque o advogado não foi Foi. uma pessoa séria. Demorou, Aí mas ele vai chegou. processar o advogado Aí dele. depois... Poderia ainda, né? poderia. Porque se o advogado tinha que ter avisado e não deveria ter feito isso, processa o advogado, moço. Porque aí também você perdeu dinheiro, o advogado perde dinheiro, todo mundo se fode. Todo mundo perde tem um por preço ter sido depois, né? preconceituoso. Dobra a meta, todo mundo vai perder. Exatamente. Ai, gente, muito bom. As pessoas são realmente muito fora da casinha. Muito fora. Fico doida. Eu queria só fazer uma observação que eu acho muito interessante. A maneira como advogados falam. Tipo, é muito Como que é? português correto. E aí as palavras, um juridiquês, assim. Tem que rolar um esforço, assim, pra entender. E isso que a gente vê a paisana, né? Porque a gente tá aqui no Pauladas, viemos mais numa vibe despojada. Não, e olha que a gente, né, também tem um jeito de falar pelo harmonia e tudo mais, né? A gente tenta tirar o máximo, assim, juridiquês, mas às vezes não tem acaba como. virando uma mania, mas a gente se observa nesse lugar também. Mas da onde que vem isso de falar desse jeito? É tipo porque vocês leram muito lá os juridiquês? Ou é tipo, existe uma aula de como falar como sendo Não. advogado? Eu acho que é de ter lido bastante, né, esses termos, mas a gente São os entende- termos que a gente precisa usar. Então, você escreve todo dia desse jeito, você fala com o juiz desse jeito, fala com todo mundo. Então, depois, quando você está explicando alguma coisa Difícil desse de- tema, é difícil você trocar as palavras, porque você já fala todo Já dia, tá o dia ali inteiro. enraizado em Já você. fica enraizado. Mas a gente tenta ao máximo, principalmente quando a gente tá fazendo conteúdo, tal, facilitar e E com colocar cliente termos também, simples. né? Que não entende, né? Eu Mas às entendi, vezes eu é um mundo entendi. à Eu tô dando uma zoadinha. Ah, tô zoando, Não, gente. é porque tem Tô dando uma advogado que exagerada, faz mas- questão de ser chamado de doutor, doutora. E eu acho isso aí. É, tem um pouco. Paulada Tem nisso uma aí. discussão um porque pouco isso aí além. é muito brega. Puta que Ai, não pariu. é. Eu acho muito Nossa. cafona. É tipo, Primeiro não que tá doutor é por quem quê? faz doutorado. Segundo que, gente, não precisa. Isso afasta as pessoas. Eu Sim. acho também. E aí, tipo, sei lá, eu tô contratando você e aí você fica numa situação que eu acho que tem isso também. Essa minha paulada aí nesse mundo jurídico. De achar, porque tem o conhecimento específico daquilo, de se colocar meio acima. E é tipo assim, cara, eu não sou idiota, entendeu? Eu posso não entender da lei escrita ali, mas, anjo, Uhum. também tem noção da vida. Sei lá, assim, me incomoda um pouco esse lugar, porque eu acho que tem essa coisa de um status do advogado, igual médico. Sim. É.
Tipo, uma brother, formalidade. na mão hoje em dia, médico, qualquer um se virar médico, me poupe. Por conta do domínio do conteúdo, mas eu acho que isso não te coloca no... A gente, pelo menos, trabalha muito nesse lugar, né? De não colocar a gente acima de ninguém. Até porque a pessoa, ela tá ali na mesma condição, ela tá te contratando. Então, ela pode mudar a qualquer momento de profissional. A gente tem essa liberalidade, né? Justamente por isso que eu acho que os termos, tudo foi pensado de um jeito para realmente ficar assim, meio, eu tô aqui, né? você tá aí. Tanto que é difícil, né? Quem não entende, assim, saber o que pode, o que não pode fazer, e quando lê alguma coisa não entende e tal, tem que perguntar para alguém, porque são termos meio Eu acho que a gente tinha que ter na escola, assim, um pouco de também direito, sou dessa um pouco opinião. de direito, assim, básico da vida. Porque é isso, você não pode cometer crimes e fazer nada fora da lei, mas ninguém conhece a lei? Pois é, porque fica num lugar isolado, né? Pra poucos, isso daí é Você nem totalmente sabe. equivocado, porque o direito é das pessoas. Uhum. Não é de um grupo, né? Exatamente. Todo mundo tinha que ter um mínimo de conhecimento até pra... Nossa, ia facilitar tanto a vida, eu acho. Ia ter que, bem assim, menos processo. Com certeza. É. Isso é um outro caso, Essa é outra paulada boa. No mundo jurídico, eu acho que no mundo jurídico tem tantas que a gente gostaria. Verdade. Nossa. Paulada, vamos ter que fazer uma paulada específica só do tema do Específico. jurídico. Eu acho também. Nossa, tem muita muito. coisa, muita formalidade. E aí, falando da minha paulada da hipocrisia, dentro do universo jurídico, então, é o que mais tem. Que são juízes que são gays, desembargadores, servidores, todo mundo que tá lá. E aí, na hora de julgar o caso do coleguinha, Ai, gente. aí é outra mentalidade, né? Então, bem nossa, é complicado. muito. Que não se assumem, né? E aí quando vê alguma ação ou algum caso, tratam de uma forma super preconceituosa. Assim, já aconteceu, né, com a gente de, por exemplo, um caso igual que eu já atuei e de casal hétero que não teve essa decisão, essa forma de lidar. E aí, quando era um casal gay, o juiz foi super grosso comigo. Você tá me zoando. Ai, gente, acho que eu não ia dar conta desse juiz. Eu ia voar no Acontece. pescoço do juiz. Acontece. Nossa, eu ia dar meio que um barraco. Eu acho que eu não Aí, ia ter um nessa hora, não autocontrole. tem lado zen, amiga. E a gente fica brava mesmo. Esse dia eu fiquei super nervosa. Porque você tem que ter um autocontrole, porque você tem que ganhar só no argumento. Você não pode ir lá dar uns tapas no cara. Não. Ai, gente, eu não sou contra a violência, tá? Mas aqui, às vezes... Nessa hora, né, a gente fica bem nervosa, Nossa, meu porque sangue é uma ferve coisa muito. assim. Por quê? Qual a diferença? Se o caso é exatamente igual, o direito da pessoa é o mesmo, aqui não tem diferença. E houve empecilhos só porque era, né, um casal de 2 homens. Então é o que a gente vê, né? Infelizmente, hoje a gente ainda vê muito. Nós estamos em 2025 e ainda lidando com isso. É isso que eu fico enlouquecida. Eu falo, cara, eu não aguento mais ficar falando isso. 2025 a gente ainda tá vendo isso, porque é muita coisa que a gente tá vendo ainda hoje que não era pra existir mais. Que, tipo assim, é muito retrocesso, é muito desesperador. Ai, olha, gente, paulada em tudo coisa. isso. Mas, Isa, agora a sua paulada, gata. Qual que é a sua paulada entalada? Então, a minha paulada que eu separei hoje pra gente conversar aqui é paulada no estereótipo. Porque eu penso assim que estereótipo é algo que só atrapalha. Porque assim, a gente fica numa mentalidade de querer colocar as pessoas em caixinha. Porque o ser humano tem essa tendência. A gente tem essa tendência, só que o ser humano é muito contraditório. Então, não dá pra você ficar querendo encaixar a pessoa numa coisa que você pré-concebeu sobre ela. Às vezes você vai colocar a pessoa num lugar que a pessoa já está em outro. E ela já superou aquilo e você ainda está querendo colocar aquela pessoa. Então, isso chega a ser violento, sabe? Então, eu acho que a gente precisa rever tudo isso e tirar os estereótipos da mesa, porque a gente vai começando a deixar e reconhecer nas pessoas a liberdade delas e a nossa liberdade de ser e de se expressar, sabe? Então, o estereótipo eu acho que é algo que a gente merece dar uma grande paulada, porque justamente também dificulta as relações, né? Quando a gente vai falar da comunidade LGBT, gente, é só uma nuance da minha vida gostar de mulher, tipo, ser uma pessoa homossexual, homoafetiva. Não é isso que gira em torno da minha vida. E todo dia eu chego, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, oi, tudo bem, gente? Sou lésbica. Não é sobre isso o tempo inteiro, sabe? Eu tenho muito mais outras situações na minha vida e no meu sentimento e no meu emocional, né? A nossa complexidade que cada um carrega. E que, às vezes, a gente fica muito preso no raso, sabe? E vale a pena a gente ir além disso. Então, no estereótipo, acho que é uma paulada que a gente sempre conversa. E acho importante a gente trazer aqui. Porque é um momento da gente poder repensar mesmo. O que eu tô querendo colocar num lugar tão simples, sendo que é tão profundo? Sim.
Nossa, Ulisses pode cortar essa fala toda, fazer um trecho do vídeo e postar. Que é isso? Paulada dada. É sobre. Nossa senhora, hablou. Hablou, ela habla. Hablane. Quando ela habla. Nossa senhora, tô até aqui. Mas eu amei essa paulada, que é uma paulada que eu dou, assim. Copel tá aqui no estúdio com a gente hoje, assim, já dei muitas vezes, que é a gente já fez um episódio, que é a paulada nas caixinhas. Uhum. De como a gente quer colocar todo mundo na caixinha. E mesmo quando a gente tenta sair da caixinha e não colocar todo mundo na caixinha, não sei se é uma coisa meio muito do ser humano, pra eu entender o outro, eu preciso que ele esteja aqui nesse lugar. Sim. E aí eu vou encaixando as pessoas aqui. Só que isso é meio... vira um aprisionamento também. Sim. Só que ao mesmo tempo que em alguns lugares eu acho que é necessário. Tipo igual a sigla LGBTQIAPN+. São caixinhas. Sim. Cada letra é uma caixinha e a gente é colocada nessas caixinhas. Uhum. Só que elas são necessárias, eu acho que assim... Sim. Agora ainda que estão apagando toda a sigla e, né, Trump causando na vida de todo mundo, Sim. das gay tudo, a gente fica mais ainda precisando trazer a sigla pra perto e tipo, não, a gente é a sigla. Porque é exatamente o que você falou. Cara, tipo, eu sou sapatão, não é a primeira coisa que eu tenho sobre mim. Igual aquela coisa do tipo, o que você faz? Quem é você? E é sempre o trabalho. Não é o meu trabalho que me define e não é a minha sexualidade que me define. A gente tem muitas outras nuances e características, coisas que definem muito mais a gente. Até porque 3 sapatão aqui e 3 completamente diferentes. Tipo, não tem nada a ver com a outra. E a gente é muita coisa além disso, né? Sim. Só que aí eu também fico nesse lugar, assim. Mas eu acho que é uma ótima paulada mesmo pra dar. É porque aqui no mundo a gente tá realmente debaixo de um contexto, né? Eu gosto muito da frase do Pri Bertucci, lá da consultoria em diversidade Sexy Box, que é o que não tem nome não existe. No mundo não existe mesmo. Então, por isso que a sigla é importante, a gente entender as especificidades de cada contexto, de cada letra, mas também pensar para além disso, né? E sair desse aprisionamento que você colocou, porque daí a gente vai começando a tirar barreiras para as relações. Porque senão, se a gente ficar só nos estereótipos e nos títulos, as pessoas elas vão se afastando e vão perdendo a oportunidade de ver que, para além das diferenças, tem muita coisa em comum que nos conecta, sabe? Então, eu acho que é meio que nesse jogo, né? Da gente entender a importância dos nomes e de tudo isso que a gente luta, mas também nas relações a gente poder se abrir mais, né? Ficar com a mente mais aberta para poder se conectar com as pessoas. E não generalizar, né? Isso. Porque generalizar é muito perigoso. Eu acho que gera muita identificação essa coisa dos grupos, né? E é importante isso, porque a gente precisa, né, dessa identidade, de se sentir pertencente, né? Eu acho que isso é um ponto que acho que precisa ter mesmo. Só que tem também um outro lado que o estereótipo, ele gera ele, na verdade, ele reforça o preconceito em muitas situações, né? Porque as caixinhas, né? Por exemplo, a caixinha do binarismo, que é uma das caixinhas bem problemáticas, né? E aí, de tudo que é ser homem, do que é ser uma mulher. E aí, muitas pessoas usam disso para reforçar o preconceito. Por exemplo, uma mulher que não gosta de se vestir de acordo com a feminilidade, né, padrão, aí ela não é uma mulher, e aí as pessoas já sabe, e aí usam isso para porque daí parece que aquela pessoa está num não lugar, mas ela tá num lugar. Tem um lugar para ela tá no lugar dela, no lugar que ela se sente bem. Então, eu acho que é muito sobre isso. E a questão também do estereótipo, eu gosto também de trazer um outro lado, que aí as pessoas partem muito de um princípio que aquela pessoa, ela tem um arquétipo na sociedade e ela tá sempre falando a verdade. E é o que a gente vê muito nos processos. Por exemplo, idoso. Gente, idoso mente. Criança mente, mulher mente, LGBT mente, negro, branco, todo mundo mente. E aí, se a gente vai partir de um princípio que, não, porque aquela pessoa, ela já é de um grupo minorizado, então o que ela está falando é verdade absoluta. Não é. Não. Então, é delicado, porque a gente tem toda uma forma de tratar, de entender o contexto social e todas as camadas que a gente precisa superar de preconceito e claro, de todo um contexto histórico. Mas a gente não pode, por conta de um rótulo, desconsiderar que às vezes aquela pessoa está faltando com a verdade ou também está cometendo um crime, né? Então, e está sendo abusiva. Então, eu acho que é um pouco essa complexidade do dia a dia. E os preconceituosos usam isso daí muito que você está falando. Que é tipo assim, uma pessoa da comunidade LGBT fez uma cagada,
A comunidade LGBT inteira. mundo. É para todo mundo. É a comunidade toda que fez. E aí fica com aquela marca, né? Mas movimentos sociais são compostos de pessoas, gente. As pessoas vão errar. Não tem movimento perfeito. É uma coisa que a gente sempre fala. Que a generalização é um problema. E aí também você vai restringindo essa caixinha, isso, tipo, a mulher tem que se vestir assim. E aí esse é o seu conceito de mulher, e aí dentro disso tem muitas coisas dentro de quem é esta mulher, de quem é este homem, assim. Me veio a questão do queerbaiting que né, tem pensado, assim, e debatido até com o Copes. Que rola muito, tipo, aí o queerbaiting é quando uma marca, uma pessoa usa o movimento queer pra se autopromover. Marcas péssimas, acho que, né, ridículo. Mas aí, quando eles falam isso sobre as pessoas, eu questiono um pouco. É tipo, sei lá, Harry Styles, porque ele tá se vestindo de uma maneira muito queer, mas ele é hétero, isso é queerbaiting. Mas não é só ele se expressando? Sim. Não é ruim pra gente, como LGBTQIAPN+, julgar isso? Porque aí a gente tá excluindo ele de ser um aliado, de trazer alguém pra perto? Nesse ponto eu também acho bem delicado falar, porque é muito subjetivo, né? Por que a pessoa tá usando aquilo. Ela tá se expressando ali, não sei se ela tá fazendo isso com essa intenção, né? Porque é isso que tem que ser olhado. Eu acho que empresas, marcas e tal, né? Aí é mais problemático, uma coisa né? bem problemática. Mas as pessoas... Porque ele é um boy hétero, ele tem que se vestir dessa forma? Tipo, você colocar de novo aí. Quem que criou a regra? a gente fazendo o que a gente não quer que façam com a gente. Exatamente. Então aí fica nesse mesmo ciclo, né? Mas eu acho que justamente isso. Porque senão você vai se apropriar de uma coisa que não tem propriedade. Um estilo, uma forma de se vestir. E aí também eu acho que replica e perpetua violências. E separação, assim, no sentido de gerar conflito mesmo. Exatamente. Aí é a coisa de querer tirar os outros do armário, porque daí... Não, mas então você se assume, certeza que é gay. No mínimo bi. E ele não vai se assumir? A gente não vai tirar esse boy do armário? E aí, querer tirar os outros do armário também, né, gente? É complicado. Eu acho que ninguém deve tirar ninguém do armário. É claro que a gente entende hoje a importância de sair do armário. Por isso que a gente tá falando dessas pessoas do judiciário, né? Que tem muitas pessoas que ocupam cargos no judiciário e que são parte da comunidade LGBT, mas que não querem falar e têm a liberdade delas para isso. Mas a gente também entende a importância de colocar isso público, porque você vai estar realmente ajudando a disseminar e reduzir, né? Que eu acho que é uma utopia, mas que a gente faz com que um dia não tenha mais. Mas aí a pessoa, ela tem também a liberdade dela de não querer falar. Quanto mais gente sair do armário, menos armário vai existir, menos preconceito vai existir. Acho que, né? É uma cadência meio clara, assim. E pode ser exponencial. É muito importante a visibilidade, mas não tem que ser desse jeito, né? Forçado. Imposto, né? As pessoas, né, se abrem quando elas se sentem confortáveis. Mas essa é outra paulada também, né? Que a gente sempre fala, porque as pessoas vêm muito também com esse lance da visibilidade, falando assim, mas pra quê que vocês vão colocar que vocês são um casal? Mas pra quê que vocês vão expor isso? A intimidade de vocês. Né? Mas num consultório de um médico sempre tem foto dele com a mulher dele, né? Então, assim, a intimidade sua. Por que você tá colocando isso no seu consultório? Gente, então é isso que às vezes a gente não vê a mesma naturalidade com diferente. Outros, né, com a diversidade. Então é isso que a gente também questiona bastante. Eu já contei isso aqui, mas eu vou falar de novo que se encaixa muito nisso, assim. Quando eu apresentei minha primeira namorada para os meus pais, a gente tava todo mundo no restaurante, conversando, não sei o quê. Nossa, eu falei, uau, gente, foi tudo bem. Tudo tranquilo. Que incrível. A gente saiu do restaurante, eu saí de mão dada com ela. A minha mãe deu um escândalo no restaurante. Precisa disso? Isso é um desaforo? Pra quê? Eu assim, né, gente, o que tá acontecendo? Aí uma tia minha, que era tipo a minha aliada ali, que tava super do meu lado, veio me questionar. Mas precisava? Você não andava de mão dada assim com seu ex-marido? Eu falei, lógico que eu andava, mas como ele era um homem, ninguém percebia. Né? Porque eu estou andando de mão dada com uma mulher, isso é tipo assim, nossa senhora. Terceira Guerra Mundial, caiu o mundo, que vergonha que ela vai passar na cidadezinha dela lá, que as pessoas vão saber. Isso. Nem se nota. Não. Ninguém nem percebia. Não. Mas aí, né? E aí é legal falar, porque as pessoas precisam começar a perceber a diferença que elas fazem, né?
Porque às vezes, igual nesse momento que você falou, talvez ela tenha pensado, poxa, realmente. Ela ficou né, quieta, não- porque ela vai falar o quê? Né? Então. E é isso, a gente tem que falar mesmo, porque as pessoas estão acostumadas a fazer isso, e aí vão no automático, não. Aí olha pra cá, o casal hétero nem repara que tá se abraçando, que tá Se de mão beijando. dada. Mas aí se vê o casal gay se beijando, nossa, é um casais absurdo, gays, assim, começa a gritar. De pessoas fora do armário, de pessoas que eu conheço super bem resolvidas com a sexualidade, não beijo em público, não sai de mão dada em público. Ainda tem um bloqueio com isso, assim. E eu acho isso muito triste. Eu falo, cara, você não está fazendo nada de errado. Sim. Faça. É. Errado, tá? Quem julgar você? Uhum. Isso me irrita muito. Tipo assim, você pode. É. Ninguém pode tolir isso de você. Você tá certo. Mas muita gente tem medo mesmo, né? Porque Tem realmente não muito. dá pra saber, né? Quem que vai e a gente encontrar. tá naturalizando aos poucos, eu acho, né? A gente já teve vários avanços, mas ainda precisa muita coisa. Precisa de muita coisa, né? É isso, ainda sofre muita violência. Tipo, né? É um país que ainda mata muitas pessoas trans. Tem quantas pessoas gays apanhando e sofrendo nas ruas. Ainda mais agora que liberou aí abrir a porteira do inferno e esse bando de homofóbico agora acha que... Tá legitimado, né? Tipo, alguém autorizou, né, falar esse monte de asneira. É um contrassenso, né? Porque é o país que mais mata, mas também é um país que tem muitos direitos. Né? Para a comunidade LGBT tem muitos direitos aqui. E parece que eu acho que isso gera também, Uma afronta, com o passar né? dos Pra anos, esse sistema de pensamento foi conservador. gerando essa afronta. E aí as pessoas ficam, parece que, com mais raiva. Isso. Porque cada vez mais a gente está conquistando mais Como direitos. assim vocês podem tudo isso? Quem deixou vocês casarem? Tipo, Pois é, tipo, gera uma, como porque gera assim? uma ameaça, né? Essas pessoas a gente se sentem ameaçadas, mas elas não vão perder o direito delas. Então é meio que um egoísmo, né? Não só eu posso, você não. Porque você tá num lugar de marginal na sociedade. E esse É é aí o que ponto fica de homofobia que não entra na minha cabeça nunca. Tipo, gente, por que o que eu faço da minha vida te afeta tanto? Porque afeta real, assim, né? As pessoas ficam muito ofendidas. E eu não consigo compreender. Se você não é enrustido, eu realmente não consigo entender o porquê que te afeta. Porque se você é enrustido, eu entendo. Tipo, putz, eu queria ter essa coragem, Sim. mas não consigo, isso tenho. me revolta, E isso né? machuca. Ok. Porque eu não consigo achar uma outra razão, assim, Eu acho que é pra num criar lugar de tanta ofender raiva. aquilo que a pessoa acredita. Porque as pessoas dão muito, muito valor para as opiniões. Gente, e a nossa opinião é só a nossa opinião. Tipo, foda-se. A gente dá muito, eu quero dar a minha opinião, tudo bem, dê a sua opinião, mas é só uma ideia. Imagina um mar de ideias e nenhuma sobrepõe a outra, é só opinião, caralho. Então eu acho que é isso, porque as pessoas ficam tocadas num lugar que o que ela pensa tá sendo, sabe, desafiado. Então eu acho que é nesse lugar, eu acho que muito também desse lugar da gente entender que cada julgamento é uma confissão. Né? Então a pessoa, ela às vezes é questão de ser enrustida, eu acho que na grande maioria é. Mas muitas vezes, se não for, é esse lugar de sentir que uma coisa muito valorosa tá sendo ameaçada, que é o que ela pensa. Do que ela aprendeu como certo, né? Sim, Assim, não, mas sim. o certo é isso. Homem e mulher, porque tem que fazer filho. Essa é a lei da igreja, da religião, da qualquer coisa. Acho que é essa nesse pessoa lugar. acredita. Isso faz sentido Eu mesmo. acho que é isso. Eu fui pro Egito com um amigo gay. E aí a gente tava com uma guia. Ela era egípcia, mas falava português, assim, até engraçado. Vários guias lá falam português. Aí a gente no carro, não sei o quê. Ela, eu só não entendo, né, esse povo homossexual. Eu só olhei pra cara do André assim. Eu comecei a rir. Falei, olha, Mona, você tá com um gay e uma sapatão nesse carro. Então você só pensa bem no que você vai falar. Coitado. E ela, não. Mas é porque, assim, né, até tem, hoje em dia tem homens gays lá, mulheres não, porque lá as mulheres não podem nada. E aí, os caras podem ir pra festa, ficar bêbados, as mulheres não imaginam, então imagina ter sapatão lá. E ela nunca mas nunca vi, ela nunca conheci uma mulher que fica com outra mulher. E aí eu falei pro meu amigo, eu falei, eu acho até bom também a gente falar isso pra ela falar, nossa, conheci essas pessoas. E a gente tava, até acontecer isso, a gente já tava acho que no segundo, terceiro dia, trocando altas ideias. Eu não sei como que ela não percebeu, porque assim, né, gente, André é uma Não foi a primeira coisa que chegou pra ela, então. É, interessante até isso, assim. Que a gente achava muito óbvio. Será que as pessoas acham que a gente é um casal? Nossa, mas não tem como, né? Mas...
Talvez possa ter passado na Possa- cabeça dela. Porque uma pessoa que também não tem Referência. tanta referência, não conhece, né, muitas pessoas É. assim. E aí a gente achou que foi legal, assim, a gente falar pra ela e ela ter esse contato pra também quebrar qualquer estereótipo, estigma que ela tinha na cabeça dela. Falou, cara, nossa, eles são super legais, né? A gente trocou tanta ideia, tipo, amigos aqui e nada, sei lá, que deva pensar de promiscuidade, né? Porque acho que ainda tem num lugar tão fechado assim, ai, tipo, gay é promíscuo. Uhum. E não viu nada disso. E foi bom. Sim. Que legal Eu acho que isso é importante É, mesmo. ela não viu isso, né? Então é por isso que eu acho legal a gente. Se você não tem questões e ficar no armário, tipo, sai, se coloca. Porque você não está errado, você não tá fazendo nada de errado. É. Não. E eu acho que esse muito lugar tira um importante. pouco as defesas das pessoas quando às vezes não é o primeiro assunto. Quando a pessoa já não percebe de cara, entendeu? Que você é da comunidade LGBT. E aí, depois que ela gostou tanto de você, e mesmo que ela tenha um lugar ali dela preconceituoso, não tem mais espaço, porque ela gostou de você. Então aquilo já quebra, né? Porque Aí ela foi vai a ter que primeira coisa aí que ela vai chegou ter e ela que não se lidar defendeu. com isso, né? Porque se ela realmente ficar nesse conflito interno, ela vai ver que é preconceito mesmo. Nossa, mas ela é tão legal, por que eu tô achando isso? Tipo, Por que eu quero manter isso? Tipo, ela não tem isso que eu achei que toda sapatão era, sei lá o quê. Tanto que quando a Brenda mudou pra cá, ela mudou em 2019, e a gente abriu o escritório em 2020. Então, cada uma trabalhava num escritório de advocacia. E aí, ela começou a trabalhar no escritório. E aí, uma mulher virou e falou, nossa, mas é que eu achei que mulher que gostava de mulher, ela é só feia. Isso é bonita. Ela fala desse jeito, Gente! juro. Tu tá passada. Nada, pera, aí deixa eu eu te fiquei assim- mostrar se você tá não sei da onde, Aí eu fiquei né? assim, gente, mas ela era um pouco mais velha, assim, também. E aí eu falei, nossa, mas olha o Que é o que tem estereótipo de na cabeça das caminhoneira, pessoas. de mulher masculinizada. E dessa coisa, total esse e estereótipo dessa coisa de, é porque nenhum homem quis, aí ela gosta de mulher, entendeu? Tipo, mas você não tem cara de sapatão. Exato. Isso, Exato. E Já aí eu virei o fiquei, olho pra quem gente, só tá como ouvindo. assim? Gente, eu tô passada. Aham. Ainda tem coragem de falar, né? Foi. É, E ela e teve falou coragem de pra falar. ela, né? Não falou só Falou. ali na Rádio Patroa, falou É, diretamente. aí eu fiquei assim, nossa. Até fiquei aquela coisa dos 2 segundos, assim, pra responder. tipo Aquele assim, meme da Nazaré, assim. Não tava pensando. esperando e fica até meio em choque, assim. O que eu vou falar agora? Aham. Eu falei, não, minha filha, mas. Gente. Eu falei, nossa, deixa eu te mostrar minhas amigas. Todas lindas, Tem maravilhosas. várias lindas, maravilhosas, amada. Você tá sim, por fora, tá deixa eu te por contar. Nossa senhora. Ai, mas tem muito estereótipo ainda, Tem né? Meu Deus, muito. esse é um deles, né? Da sapatão. E dentro da sapatão porque tem a caminhoneira, tem a sapatrícia, A Sapadrão. a sapadrão. Sapadrão. Tem, tipo, a gente já, né, assim, é isso, as Sim. caixinhas, vai, vamos pra Aham. caixinha. É. A gente tem dificuldade. E a gente se gente coloca, vai né? Nossa, essa daí é colocando. sapadrão, essa Sim. daí é... Não. É que é uma forma, né, da gente criar identificação, mas aí a gente vai prestando mais atenção e aonde que não cabe, aonde que a gente tá exagerando. Eu acho que é um pouco esse jogo, né? E se abrir, né? Vai se abrindo, porque daí você vai ver, às vezes, uma pessoa que você falava, não, isso daí é hétero, olha só, toda montada, não sei o que e tal. Aí, Sim. às vezes, é a mais sapatão do rolê. Né? Então, assim, A gente se né, surpreende, abrir a né? As mente. aparências enganam, gente. É É. isso. Sapatão não tem cara de sapatão, necessariamente. Não, não mesmo. O que, na verdade, é um problema. A gente que às vezes fica assim, será que eu tenho muita cara de hétero? Que saco! E é uma merda isso, mas confesso que já pensei. Mas já me falaram que não, então eu tô mais tranquila. Não, não tem. Mais uma opinião, não tem. Mas Não sabe tem o que eu cara de achei que ela hétero. tem? Olha como divide Cara opiniões. de hétero? Aham, Nossa, não achei. sim. Tá vendo? Divide opiniões, gente. Olha só. Eu acho que a gente tem que pegar e abrir assim e deixar a vibe no ar. É, deixa a energia chegar. A gente sempre fala que a energia... Já chega primeiro. A gente já Aí, tipo, sente. pra mim, 2025, as coisas estão tão fluidas. Todo mundo, É. pra mim, todo mundo é gay. Assim, eu parto do princípio que todo mundo é gay. Você já parte do princípio que é. Eu Se não já, porque for, eu não frequento um lugar muito hétero. Quando eu vou num lugar muito hétero, eu falo assim... Uma vez eu Ai, fui... me dá coceira. Tá? Começa a ficar com alergia. Uma vez eu fui no aniversário de um amigo, até num bar aqui na frente do estúdio, né? Que é aqui na Vila Madalena. Ah, porque aqui tem um monte, Aqui né? é muito hétero, né? De lugar Aí a gente foi no aniversário dele, ele é hétero. Aí a gente chegou no lugar, não sei o que,
Falei, esse lugar tá estranho. Falei, tá esquisito esse lugar. Eu não consegui, eu demorei uns 40 minutos pra me dar conta que eu tava achando o lugar estranho porque só tinha hétero. A vibe do lugar, né? E Pesa. assim, eu falei, que tá esquisito, não tô gostando, eu não sei o que tá acontecendo. O que é? Será que é a música? Eu falei, não, mas a música tá boa. Gente, foi Era muito isso. bizarro. Era isso, até eu falar, caralho, só tem hétero. Na hora que eu me dei conta. Falei, esse é o problema. É. E não adianta, gente. Todo rolê que eu vou, que é majoritariamente hétero, eu não me sinto bem. Eu acho as pessoas feias, eu acho as pessoas cafonas. Eu acho chato. É muito diferente, Hétero né? é chato. Já É que começa eu a acho que é ficar mais muito carregada de distante. regra, né? Aí todo mundo tá ali mantendo uma coisa, fazendo um carão. Ai, Parece que de chato. uniforme, né? Todo mundo meio mesmo, igual. É meio muito igual. de uniforme, nossa. É muito. Todo mundo meio igual ali. Aí você fica, gente, que é isso? É muito. Eu Ai, acho que é um rolê gente, mais preguiça. reprimido, tá? É. Tem uma vibe, assim, de Certeza. repressão no ar. Mas... Ai, mas, né? Não falando mal, porque assim, a gente até tem amigos, É, né? não sendo heterofóbica. Eu sou homem-fóbica, gente. Eu já assumi, não gosto de homem. Homem, não dá pra defender homem. E aí eu já entro na minha paulada entalada. Que é, no caso da Vanessa Bárbara, do episódio do CPF da Rádio Novelo. Eu tô com isso entalado, assim, desde janeiro que saiu o podcast. Querendo falar muito disso. Que aí, assim, só explicando, né? Acho que vocês duas sabem. Mas a Vanessa Bárbara é uma escritora que contou a história dela no Rádio Novela Apresenta. Em que ela conta 300.050 abusos que ela sofreu do ex-marido. Desde a vida deles como casado, que ela que ela até achava que era uma boa vida, só que ela era praticamente a secretária dele. Porque o cara não tinha competência nem pra pagar as próprias contas. E aí ele, né, rolou um caso de traição, e aí ela meio desconfiou e foi investigando, e no fim das contas ele tinha um grupo de e-mail com 15 outros homens, todos escritores, donos de editora, todos renomados no mundo literário, que se colocavam como progressistas, feministas, né? Problematiquíssimo, num grupo de e-mail em que eles falavam coisas misóginas, expunham as suas esposas, namoradas, amantes, os seus casos de traição, meio que rechaçando essas mulheres, assim, né? Caso de gordofobia, uma coisa, assim, nojenta, mas nojenta num grau que dá dor de barriga, só de lembrar. E aí, depois que eu vi isso, eu falei, cara, desculpa, não dá para defender homem nenhum. E aí eu fui indagar com os meus amigos homens hétero. Homens hétero cis, né? Falei, cara, vocês se colocam... Vocês defendem as mulheres? Vocês defendem as causas todas que vocês se dizem defensores? Quando vocês estão só com seus amigos homens? Falou, assumo que não. Isso do que eu falei, cara, se algum faz, é esse. Falou, nem sempre, às vezes não, porque eu não quero brigar, não quero gerar conflito, não quero não sei o quê. Então você não é um aliado. Você não faz parte da causa. E isso tem que ficar claro. Não faz. Isso é verdade. Homem defende homem não defende mulher. E aí, nesse caso, ainda me veio a atual mulher do ex-marido da Vanessa defender o cara. Esse cara jamais faria isso por ela. Então, assim, essa é a minha paulada entalada. Queria saber o que vocês acham. Hablei muito, I'm sorry. Eu acho que essa hablou. paulada é super assertiva. E aí abre um desdobramento para vários outros casos de mulheres que vivem a mesma coisa, né? A mesma situação que ela. Então, é um caso super emblemático que a gente viu aí recentemente rodando. E acontece muito, né? Todo dia tem um. Infelizmente, acontece muito. E aí a gente não tem, né, uma resposta efetiva do Estado e nem um engajamento da sociedade por querer entender esses temas de gênero, né? Então, a gente vai olhar para uma delegacia da mulher, tem homem atendendo? Desculpa, gente. Para mim, isso é inadmissível. Tá? Eu acho que assim, nossa, por quê? Mas é porque... Gente, não dá. Pode ser assim, ali o segurança da delegacia, ou um escrivão ou outro, mas às vezes você chega na principal delegacia da mulher de São Paulo e só tem homem atendendo. Uma ou outra escrivão, uma ou outra agente policial. Não dá. Porque isso é outra barreira para aquela mulher que já está ali, que já pensou horrores para ir até a delegacia fazer a denúncia, para ela conseguir falar.
E fora a forma como a gente vê que em São Paulo não tem treinamento e em cidades pequenas. E no interior. Pior ainda, com um pensamento muito mais conservador, muito mais fechado. Tipo, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você chega lá pra contar a sua história de abuso pra um delegado que pensa isso, porque muito provavelmente pensa. Então assim, a gente ainda está muito difícil. atrás, né? A gente vê leis e leis sendo aprovadas. A gente trabalha muito com a Lei Maria da Penha e com outras leis que vêm e que também, né, alteram a própria Lei Maria da Penha ou outras leis independentes ali que ficam dentro do âmbito do combate à violência de gênero, mas até que ponto, né, a gente vê efetividade? A gente tem visto que, lógico, desde 2006 para hoje, quando a Lei Maria da Penha surgiu, já temos avanços que não tinham. Mas o que a gente ainda precisa andar é, assim, bizarro. E eu acho que começa por aí, nesse questionamento com os amigos homens. Porque a partir do momento que um cara não consegue falar num grupo de WhatsApp, não manda isso, porque não é um objeto. Você tá zoando o corpo de alguém, sabe? Que tem personalidade, que tem sentimento. Não é um pedaço de pau ou um pedaço de mesa que você tá colocando no grupo. E aí já vai começando a gerar desconforto, que eu acho que os homens não estão preparados para comprar esse desconforto. Então, é esse o ponto, né? Quando a gente vai tentar falar de masculinidade saudável, será que os caras estão preparados para essa conversa? Eu não sei. Eu acho que não. Porque os mais desconstruídos que eu vejo não estão. E são os que se colocam como aliados. Se colocam, não. Tipo, aí às vezes eu falo, mas ele fala quando é conveniente pra ele, quando cabe pra ele. É desconfortável. Claro. Não é legal. Se fosse legal, tava todo mundo fazendo. Não é. Só que aí é assim. Então assuma, então se posicione. Aí não vem pagar de gatinho desconstruído na rede social, onde convém. No chavequinho da sua mina. Não é falar só, se expor ali, dar opinião, no caso de reportagens e casos grandes, ou num caso extremo, né? Aconteceu uma violência aqui contra alguma mulher, aí ele se posiciona e fala, nossa, que absurdo e tal. Não é. Porque não adianta você falar isso, né? Expressar isso num cenário de uma situação, né, mais grave, que você considera que é mais grave, e aí num grupo de WhatsApp que ninguém está vendo, você deixa passar. É a mesma coisa, porque é esse grupo que vai gerar lá na frente uma violência muitas vezes, uma agressão física, vai gerar uma situação, né, que a gente vê em muitos casos por aí. Então, tem que se posicionar em todas as situações. É meu amigo, ele não é assim. Ele, e aí passa o pano, né? Passa muito pano, gente. Passa muito pano. E aí vem aquela coisa que até acho que ela falou, e depois a Mili também, dá uma afetividade masculina. Que o homem só quer estar com a mulher pra transar ou pra chavecar e pra conseguir aquela coisa da conquista. Mas onde eles, assim, extravasam relacionamentos, se divertem, dão risada, é quando vai jogar futebol com os amigos, quando vai pro bar com os amigos. Ou aquela coisa, quando a menina pergunta, posso ir? Não, só vai homem. Só vai os meus amigos. Gente, esse é um problema. Tem uma cumplicidade, né? Um pacto ali entre eles muito forte. E que a mulher ali era só ela é só um adorno ali, né? Eu preciso dela, que é a mãe ali dos meus filhos, tá? Eu quero casar, quero ter filho. Tem a mulher ali, ela tem a função dela ali. Né? E isso é por conta do patriarcado. O machismo que atravessa os homens, eles também são prejudicados. Sim. Mas não percebem isso. Então, quando a gente vai falar dos casos que estão aí no judiciário, a gente pensa, não adianta só tratar a vítima, precisa tratar os agressores. Tem medida protetiva que obriga os agressores a frequentarem, né, núcleos de conversa e até frequentar psicólogo, mas assim, até onde isso é cumprido? Muitas pessoas fazem recurso e querem burlar isso daí. Então, e outra coisa que eu acho péssimo também, gente, é que é a minoria dos casos que são falsas denúncias. Não vou falar pra você que não existe, porque a gente estava falando antes, todo mundo mente. Então, pode ter, eventualmente, uma mulher ou outra ali que vai mentir, mas ela vai ter motivos ali que ela quer se utilizar daquela denúncia e que cabem a ela vai estar utilizando o sistema de uma forma deturpada, mas ela é a minoria. Essas pessoas são a minoria. A maioria são casos reais de violência doméstica, violência psicológica, sexual, patrimonial. E aí é um grande problema. Porque daí a mídia também tem a sua parcela de responsabilidade, porque daí faz um super barulho em cima dos casos de falsa denúncia. E aí isso demoniza as mulheres e gera medo nas mulheres que realmente estão sofrendo de fazer a denúncia. Porque já é presumido que ela está mentindo. Né? E isso é uma grande questão, né? Porque aí fica, sei lá, se não tem uma coisa
não tô roxa, não tô marcada. É uma coisa, uma violência psicológica, que acho que é o que mais acontece até, não sei, né? Se eu tô inventando essa estatística, mas eu tenho a impressão de que sim. Então, eu não tenho marca no meu corpo, mas é uma violência, é um abuso muito grave. E aí, a minha palavra contra a palavra do cara. Aí, é meio delicado isso, Então, né? mas Como aí a funciona? palavra da vítima tem especial valor probatório. É claro que você precisa investigar para depois, com outros O que elementos do significa processo. isso? Então, Ao juridiquês. então é assim, gente. O valor de prova, valor Isso, probatório. tem um valor superior, né, à palavra de outra pessoa que não está no contexto de uma mulher sendo vítima de violência doméstica. Isso. Então tem um peso maior. Só que a palavra dela sozinha pode não ser suficiente para ter uma reparação, uma condenação. Precisa vir acompanhado daí, se teve a violência física, de um laudo pericial, e aí a pessoa ela vai na delegacia da mulher, ela vai ser encaminhada para o IML para fazer o exame de corpo de delito, que daí é uma outra prova que acompanha também a palavra dela. E aí, quando a gente fica nesse âmbito de palavra contra palavra, a palavra da mulher deve sobrepor a palavra do agressor. Isso na Lei Maria da Penha Isso, tem isso, na questão de isso, violência doméstica, a voz da vítima, da mulher. Tem que ter esse especial valor. Por quê? Porque por conta justamente do sistema. Né? E hoje a gente tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é uma normativa que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe, né? Então, agora é uma recomendação obrigatória de todos os juízes e todos os tribunais seguirem. E se isso não é seguido no processo, precisa ser feita uma reclamação contra aquele magistrado. Porque a gente precisa levar isso a sério. Então, porque você vai ajustando também o sistema para a forma isso como funcionar. eles lidam, como eles julgam, igual a gente estava falando no começo. Então, isso é bom. São protocolos que têm surgido. Agora também tem o com perspectiva racial, também, que também é outra problemática. Para poder fazer essas né? correções justamente dos vieses. Né? Porque quando uma pessoa chega na delegacia falando que ela teve o celular furtado, ninguém parte do princípio que ela mentiu. Você vai partir do que ela tá falando a verdade. Agora, quando uma mulher fala que ela foi vítima de estupro, parte do princípio que ela tá mentindo. Sim. O que ela quer com isso? O que ela quer ganhar? Mas com que roupa que ela tava? Mas ela bebeu? E nada disso é importante dentro daquela denúncia. O importante é o acolhimento e a investigação séria. Sim. E quando é caso de violência doméstica psicológica, igual você estava falando, é muito importante, por exemplo, que a mulher ela tenha acompanhamento psicológico, ela tenha laudo, né? Porque daí ela consegue, com os profissionais, psiquiatra, psicólogo, um relatório falando a situação que ela viveu, as consequências disso, e isso é muito importante no processo. Por mais que a gente não vai ter ali, né? A gente não tem marcas, não tem essas provas físicas, mas a violência psicológica, ela deixa rastros, né? Nossa, e aí a gente consegue... E se tornou crime desde 2021. E uma outra coisa que a gente sempre fala, eu sei que não é fácil... psicológica não era crime. Não era, se tornou em 2021. Era já um tipo de violência, que tem 5 tipos previstos na Lei Maria da Penha, que é a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Porque muitas mulheres também têm aquela coisa, né? De, coloca no teu nome. E aí o marido vai cuidando de tudo. E depois, quando vê, a mulher tá cheia de dívida. Então, também já é um tipo de violência Não prevista. inviabilize, tem 500.050 episódios. Sobre isso. Agora, além de estar na Lei Maria da Penha, a psicológica se tornou crime em 2021. E aí, uma outra coisa que a gente sempre fala é se as mulheres, se possível, a gente sabe que não são todas, que infelizmente acho que é a minoria que tem condições de pagar uma advogada para ir com ela na delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência e contratar uma assessoria jurídica, mas a gente tem várias ONGs aí, como a Mapa do Acolhimento, que conferem assessoria jurídica e apoio psicológico gratuito para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque você sozinha é muito complicada você no sistema. Né? E aí a Defensoria faz um papel legal também, a Defensoria Pública, mas muitas vezes não dá conta, porque são muitos casos. Muitos casos, né? Eu trouxe alguns dados aqui, assim, que eu... Nossa, gente, assim, é muito triste. Tipo, são 7 vezes que a mulher volta pro abusador. Então, assim, você já se ligou que o bagulho tá ruim. Só que você ainda volta pro cara 7 vezes. E é real isso, assim, eu já estive num relacionamento tóxico com uma mulher. Que acho que esse é um bom ponto também, porque mulheres também são abusadoras, também são tóxicas e, né, problemáticas. Mais de 318 mil casos de violência doméstica registrados no Brasil em 2024. 318 mil casos registrados. Não registrados, eu acho que é tipo, sei lá, o triplo, no mínimo. Acho que passa de 1 milhão.
daí somado a isso. É muita São coisa. muitos É casos. muita Tem muita coisa. subnotificação. Que é isso, né? Das pessoas não denunciarem. vai Muita denunciar, gente não é. denuncia. Se só denunciados são 308 mil em um ano, gente, é muita coisa. É tipo quase 1.000 por dia num país. Com mais de 200 milhões de pessoas. Né? É bizarro. É muito surreal. Levantamento nacional: 68% das brasileiras têm uma familiar, conhecida ou amiga que sofreu violência. Que ela saiba. Fora os que a gente não sabe. É. Que eu acho que Que também é a pessoa- maioria. A maioria. É, muita gente não Que aquela conta, mulher né? não conta. É, não conta, porque tem vergonha. Imagina, eu vou contar aquele. Aí vou contar que o cara me bateu, mas aí. O que vão achar? E se preocupa com o que vão achar do cara, né? É, e tem muita gente que sustenta um relacionamento tóxico por conta da sociedade. Ah, eu apanho, eu sou maltratada, mas eu tô casada. Nossa, né? Então é difícil isso. Nossa, gente. Ai, não fica Tem casada, muito. apanhando, sendo maltratada. Gente, pelo amor de Deus. Não. Muitas voltam mesmo. Isso é Ai. uma coisa que a gente vê bastante. A gente que atua E também nessa uma área. outra coisa que eu não tenho dado agora pra falar, mas eu sei que isso também tem estatísticas, é o quanto as mulheres demoram para denunciar, e isso é muito questionado. Mas é porque demora para compreender aquele ciclo da violência. Então a mulher, até ela cair a ficha dela, que ela foi violentada, muitas vezes ali não tem marca física, que ela passou por um ciclo de abuso psicológico, até ela compreender e fazer a denúncia, já passou muito tempo. Né? Então, esse é o ponto. Tem alguns crimes que são condicionados à representação da vítima, que daí é 6 meses. E aí eu faço parte de uma associação de advogados criminalistas que a gente fez um projeto de lei, está tramitando lá na Câmara dos Deputados para tentar aumentar esse prazo para 12 meses. Né, especificamente as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas tem outros casos, como crimes mais graves, que daí não tem esse prazo, que é, por exemplo, estupro, né, situações envolvendo aí violência física de natureza grave. Aí não tem essa coisa de condicionar aos 6 meses. Mas muitos crimes são. E aí, quando a pessoa vai se ligar, aquela mulher vai se ligar, já passou o prazo dela fazer a representação criminal. Porque às vezes você realmente não percebe que você está vivendo um abuso, uma violência, uma agressão. Sim. De alguma forma, assim. Você tá apaixonada, você tá envolvida, a pessoa te manipula. E aí você arruma desculpa. Você, não, mas é porque ela tá doente, porque ela não tá mal, porque ela tá com depressão. Porque perdeu o emprego. Perdeu o emprego, porque ela tem questão, a mãe morreu, a não sei. Você vai arrumando justificativa. E aí a coisa não acontece todo dia. Aconteceu no mês, depois de 6 meses aconteceu de novo. Tipo assim. Mas isso não pode ser usado para culpabilizar a vítima. Sim. É esse que é o ponto. Não dá pra gente Tem que ser perpetuar. usado pra justificar a demora, né? Isso. Ao contrário. Isso. Sim. E é tipo, ter esse entendimento de que esse é o ciclo, isso acontece. É o processo do relacionamento abusivo. Agora, não utilizar... Por que você não denunciou antes? Gente, porque eu estava inserida num relacionamento contexto. abusivo. Eu estava sendo manipulada. Não foi uma coisa consciente. Então, eu acho que esse é um grande ponto também para dar paulada, que é a culpabilização da vítima, que é um grande equívoco. Nossa, e acontece muito, assim, né? E muita gente fala assim, mas gente, por que não larga? Porque não é assim. E assim, eu confesso que eu já fui essa pessoa que falou isso. Falei, nossa, tipo, comigo jamais isso vai acontecer. Porque eu, imagina, tipo, vai falar alguma coisa pra mim, eu falo as coisas na cara, eu não sei o que, eu sou desbocada, eu brigo. Aconteceu. E aí é outra perspectiva quando você tá na situação. É só assim, cara, você não sai. Porque você nem se toca. Eu me toquei que tudo isso aconteceu depois que eu saí do relacionamento. Tipo, depois que eu saí. A gente terminou e ainda ficou num vai e volta acho que por 2 anos. E aí, assim, rolou a última briga. Eu falei, cara, não, o que eu tô fazendo? Tipo, não dá. Olha o que essa pessoa tá falando pra mim. Sem condições. E isso não é rápido. Isso demora, leva um tempo. Demora. Porque também tem aquela coisa da paixão, que você, a pessoa vai mudar. E tá no começo. Aí é porque gosta de mim. Sim. Se a pessoa não faz terapia também, não tem ali um autoconhecimento também, ela às vezes fica muito tempo. E muitas vezes esses relacionamentos, eles isolam a pessoa, né? Então, até para a família perceber, para os amigos perceberem, fica difícil também. Porque muitas não têm tanta convivência, e aí quando convive tá tudo bem, ali elas se mostram, né? E bem. a gente acha que isso acontece com mulheres mais ignorantes. E não é. Tipo assim, Vanessa Bárbara, uma escritora, escolarizada, tipo, comigo. Acontece. Isso, Acontece com qualquer homem. Eu acho que quando a gente entende isso também,
a gente vai julgar menos, culpabilizar menos a vítima. Isso. E falar, cara, pode acontecer com você. Não aconteceu ainda? Ótimo que não aconteça. Isso. Mas pode, Porque né? a gente vai começando a se tornar mais compreensivo nesse lugar, né? E uma outra coisa que gera muita dúvida é em casais de mulheres, porque parece que daí a mulher agressora não vai ser implicada na Lei Maria da Penha. E vai, né? Então, as mulheres que estão ali num contexto de ser agressora, elas vão responder os crimes que elas cometerem nos moldes da Lei Maria da Penha. Então, a mulher vítima da agressão pode solicitar medida protetiva e vai ter todo esse arcabouço de leis protetivas para que ela possa recorrer. E não só em casos de relação romântica também, que a gente gosta muito de falar isso, porque as pessoas têm essa dúvida. A violência, ela também pode ser familiar, por exemplo, um pai que agride uma filha. Uma avó que agride uma avó, neta. uma mãe. Na Lei Maria da Então, Penha. se a mulher ela exatamente. estivesse sendo Entra. agredida ali, né, sofrendo algum tipo desses, né, 5 tipos de violência doméstica dentro da casa dela, seja por qualquer Que é familiar. violência doméstica, não é violência Não. amorosa. Isso. Porque a gente exato. acaba ficando muito focado ali nos Na relacionamentos relação, românticos. que é o que mais acontece. Mas, por exemplo, quando a gente fala da comunidade LGBT, muitas mulheres passam por violência doméstica dentro de casa. Dos De pais, familiares. de familiares, pai, mãe, avós, tios, que são preconceituosos. É porque a que Lei Maria da agridem. Penha ela protege as pessoas do gênero feminino. Aí entra numa outra grande discussão, que é aí os homens trans. Né? A gente tem algumas decisões até do STJ que aplicou ali a proteção também para os homens trans, considerando ali que cresceram no contexto, antes da Do outro transição de gênero, de estar sendo também reprimido. Tipo, usa essa artimanha pra conseguir... Isso, para abarcar conseguir essas também pessoas. abarcar. Mas não é algo que está previsto. Então, essas pessoas acabam ficando um pouco de fora da proteção, né? Porque é para pessoas do gênero feminino e ainda as mulheres trans enfrentam muitos Posso obstáculos. problematizar uma coisa? Pode. Pode existir um caso em que a mulher é a agressora do homem. Pode. Homem cis. Sim. Aí ele... Aí não se aplica Aí a Lei não, Maria da não é a Penha. Lei Maria Aí da vai Penha, ser o Código Penal e o Código de Processo Penal comum, não vai aplicar. Porque justamente até casais gays já vi casos de ser aplicado, mas não se aplica. Em regra, não aplica, principalmente casais gays cis, né, de homem cis. Mas já vi, mas assim, de um jeito muito também distorcido, em que o juiz coloca um como o papel da mulher e o outro como o papel Nossa, aí do gera um homem. outro problema, né? Isso, e aí também, não, em regra, é mulheres cis e mulheres trans que têm ali a proteção, embora tenha alguns casos de homens trans vítimas que também já tiveram essa proteção e até casais de homens gays, mas não é a regra da lei, né? Porque daí a gente entra muito no estudo de gênero e aí fica um pouco mais delicado de tratar e não Porque a lei para foi todo mundo. criada com esse contexto histórico da violência contra a mulher. Então, acaba que a gente não consegue, não pode generalizar assim tanto, porque tem outros institutos dentro do Isso. direito para proteger todas as pessoas. E aí Tipo, os homens a e mulher tudo que mais. bateu no cara e Sim. espancou o cara tem Ele uma tem caminho. sim, É ele porque tem a mulher caminho. sempre foi Ele não a- precisa Ele não vai usar ser, por da- exemplo, da igual uma Maria da medida Penha. protetiva, que é mais rápida, que tem que ser concedida em até 48 horas depois que solicitada, mas vai conseguir, por exemplo, uma medida cautelar, que aquela mulher agressora não pode se aproximar a X metros. É um pouco diferente o trâmite, mas tem uma medida Tá. também para proteger, né? Mas a Lei Maria da Penha, nesse contexto, é para as pessoas do gênero feminino. E crianças também, que também é outra coisa Isso. que muitas pessoas não sabem. Pessoas do gênero feminino, independente da idade. Então, adolescentes, crianças também que estão sofrendo, Boa. elas podem ser protegidas também. Meninas, né? E aí, recentemente, até saiu também um outro precedente, né? Uma outra decisão judicial que tem força ali para que outras decisões que têm casos similares conseguir também essa proteção, é que a Lei Maria da Penha ela se sobrepõe ao ECA. Ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se uma menina está sofrendo agressão dentro de casa, uma menina ali de 12, 13 anos, aí não vai tramitar, preferencialmente, a Lei Maria da Penha precisa proteger, porque tem mais mecanismos de proteção. Então, se sobrepõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que protege as crianças e os mais. adolescentes. Né? Entendi. E, tipo assim, que tipo de caso que chega mais pra vocês, assim... Algum babado aí? Conta alguma coisa. E teve babado de todo delegacia, tipo. que você estava falando agora há pouco de delegado, teve um delegado que falou pra Brenda assim, né? Eu tava lá com a cliente no depoimento, o delegado falou: ai, nossa, não, porque eu tô aqui na delegacia da mulher, mas eu prefiro lidar com ladrão.
eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque que me colocaram aqui. Gente, então isso o Estado tem que prestar atenção também. O que esse cara tá lotado na delegacia da mulher? Porque não tem outra vaga. Não, gente, você tem que conversar com a pessoa, porque senão ela vai ser péssima no atendimento. Não, e falar umas asneiras dessas. E isso super perto da sala que a Isadora tava com a cliente. Imagina se a cliente escuta e fala, eu isso. quero ir embora. Na hora. E aí vocês conseguem denunciar o cara e falar, olha... Sim, tem, a gente, né, tem a corregedoria, Isso, tem alguns mecanismos. meios pra gente poder Funciona. denunciar. Então, tem... É complicado, né, cara da Isadora? É difícil até falar, né, mas... Não. Complicado porque tem muito corporativismo, mas também tem investigações sérias, né? Sim. Que acabam punindo Não dá pra aquele agente, generalizar. não dá pra generalizar. Sempre a gente fala assim, denuncia, porque não dá Melhor, pra saber. porque se não denunciar né? é que nunca vai acontecer aí nada, que né? não... Então, quando a gente vê essas coisas, comportamento de juízes também, a gente sempre tenta fazer a reclamação, né? Porque uma hora vai que alguém escuta a gente, né? Porque não dá para essas pessoas estarem em... Por exemplo, né? Juiz está em vara da violência doméstica, juízes que têm comportamentos, né, completamente contraditórios. Não dá, tem que ser falado. Tem que fazer reclamação. Delegados. Porque também é isso, é o que a gente está falando. Não é, às vezes, porque ela é do gênero feminino, que ela vai julgar a outra mulher entendendo isso, compreendendo toda aquela situação. Então, quando a gente vê, a gente fica chocado, mas, né, a gente tem que denunciar. É que é menos provável do que menos o homem. provável, mas tem mais também. acolhedora. A mulher, a vítima vai se sentir mais acolhida por uma mulher e ter uma abertura maior. Não tem, inegável, né? Acho que assim, não precisa nem dizer. E eu queria só dizer que uma paulada no Tarcísio, nosso governador insuportável, que basicamente cortou totalmente o orçamento da Delegacia da Mulher. Então, assim, se já tava mal menos, Tá super precário tipo, agora. Cortou mesmo. E precisa muito de investimento, gente. Isso em São Paulo, né? Que é o estado mais rico. Imagina no resto. É enorme, imagina. A gente precisa de treinamento, precisa de muita coisa. O recurso é muito importante para tudo. Para elas também, por exemplo, aqui, a delegacia, que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Que é a principal e maior delegacia da mulher que tem. Ela tem, por exemplo, espaço para a mulher ficar, se ela não tem lugar para ir. Ela tem um abrigo para ela. Lá dentro. Né, lá dentro. Então, assim, tudo isso precisa de investimento. Né? Sim. E só tem essa. E quantos habitantes tem aqui na cidade? Né? Só tem essa delegacia. Então, que tem o abrigo, só tem essa. Abrigo, só tem essa. Eles estão vendo. Tem outros lugares também que, às vezes, a pessoa que pode se cadastrar, indicam, que eles fazem como abrigo, porque tem muitas mulheres que não têm pra onde ir. E é na casa dela que ela tá sofrendo a violência. Né? Ela não tem... Vai voltar pra onde? Então, é muito problemático ter cortado o recurso dessa pasta, porque é uma pasta muito importante. E aí, o que mais me indigna é que daí, na época de eleição, ficam falando para as mulheres votarem neles, né? E pedindo voto, e falando que as mulheres, isso e aquilo. Mas daí, depois, na prática, acontece isso. Então, mulheres, prestem atenção nisso, por favor. A gente não pode eleger esses caras. Você tem que votar em quem vai defender você, né, gata? Sim. Porque aí, senão você morre. Eu queria só falar do caso da jornalista de Campo Grande, porque eu fiquei muito chocada. Que é, tipo assim, uma jornalista, né? Mais uma vez, esse lugar de mulheres de qualquer lugar e classe social e tudo. Sofreu uma violência física até do namorado. Foi pra delegacia. Mandaram ela de volta pra casa sozinha. E ela falou que ela tava com medo do cara. O cara foi lá e matou ela. Quando ela foi pra casa dela pegar as coisas dela. É tipo assim... Por exemplo, no caso desse, ela tinha que ter ficado lá. Ou ter sido conduzida para um lugar seguro. Ou escoltada, vai pegar suas coisas, mas Sim. Vamos botar um policial pra ir com você? Sim, porque quando, tipo, vai lá, quando você tem a medida, você pode solicitar isso. Isso, a gente até, inclusive, já foi, né, com o cliente pegar as coisas, com polícia, junto, todo mundo. E a polícia fica lá embaixo, a polícia não pode entrar na casa da pessoa, né, para não configurar também invasão de domicílio, mas a polícia tá ali para oferecer justamente esse apoio. Nesse caso dela foi um grande absurdo, porque já escalou direto pro feminicídio, que é a situação mais grave. Um descaso, acho que era uma delegada mulher, se eu não me engano, assim, um descaso dessa delegada. E aí fica assim, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Sim. Não só o namorado, ex-namorado que cometeu de fato, mas assim, alguém facilitou. Foi. Sim. Mas acontece, já aconteceu com a gente também, chegando na delegacia, às vezes a cliente chega primeiro, né, quando a gente marca de se encontrar lá. E aí uma cliente nossa falou, nossa, ele tava falando pra eu ir embora.
porque ela não estava com nenhuma marca. Daí eu falei, não, o que é isso? Aí você tem que Lá chegar o lá delegado na delegacia, eu acho que isso foi o escrivão, algum agente policial. Aí eu falei, não, o que é isso? Vai fazer sim o registro da ocorrência dela. Como assim, só porque ela não tá com marca? É um absurdo. Só que, assim, é muito triste, porque, juro, a gente tem muita sensação de impotência. Nossa, você tem que ter um sangue de barata, gente. Porque, sabe, você se sente muito sozinha, E a assim. gente chegou, né? E aí fez valer o direito dela, mas imagina... E se ela tivesse sozinha? Se ela tivesse Quantas sozinha, ela que teria não ido vão sem embora. advogado, que é o que você falou, E que não acontece tem... isso. Que não tem dinheiro. Cara, tá bom. Se o cara da delegacia, onde eu vim denunciar, Tá falou falando isso isso pra mim, eu é. não tenho conhecimento, eu vou pra minha casa. Vai acontecer isso comigo de novo, eu nunca mais eu vou voltar. Vai morrer. Muito Exato. provavelmente. É um Nossa. absurdo, porque eu acho que eles não entendem a seriedade que é. Então, por isso que a gente sempre fala, né, dos treinamentos. Os treinamentos são muito importantes. E eles, infelizmente, não têm tanto E treinamento. aí corta assim, recurso, coloca lá piora e mais ainda quando corta recurso, né? Porque daí não vai ter, né? Aí que não vai treinar. Se não treinava com recurso, sem recurso, Sem vai fazer recurso o quê? aí não tem como. Porque eles precisam entender, né, o que eles estão fazendo ali, qual é o contexto dessas mulheres, treinados mesmo para atender. Mas eu e acho a que maioria ainda não são. o principal conselho, o melhor conselho ainda é denunciar. Mesmo com esse sistema capenga, a gente não pode deixar de denunciar. O carnaval tá chegando e se acontecer algum abuso, já tá o protocolo Não é Não aí em vigência, que tem todo também diretrizes ali que as mulheres podem também se socorrer. E a gente precisa cobrar que isso seja aplicado, gente. Porque se tá aprovando, precisa aplicar. Então, mesmo que com todas essas dificuldades das delegacias e de todo... essas falhas do Estado, mas mesmo assim as mulheres precisam denunciar. Porque tem que quebrar esse ciclo. E Tem as que leis denunciar. existem, né? Então Quanto é mais cobrar. denúncia também é isso, aumenta a estatística, aumenta a indignação, tipo, aumenta alguma coisa, assim, E uma hora ou outra todo mundo vai ter que participar disso, porque a conta é de todo mundo, não é só das mulheres, não é um problema só das mulheres, é de todo mundo. Né? Então, eu acho que quanto mais denúncia tiver, mais engajamento, mais conscientização, e que esses novos meninos aí, meninas que estão dessa nova geração, pelo amor de Deus, já vamos começar com essa página já em dia, né? que sejam de fato os aliados que vão defender e vai brigar, isso aí que não vão pode. tolerar isso. Não tolerarei. Não tolerarei. Não tolerarei, como diria nossa musa, Érica Hilda. Nossa futura presidente do Brasil. Ai, gente. Quero Nosso que chegue sonho. logo esse momento. Nossa, gente, imagina. Não tenho nem roupa. Nossa, não tenho nem roupa. Vai ser outra festa igual a do Oscar, assim. Tipo, Vai ser tipo isso. Acho que carnaval, um mês de Não, carnaval. um mês, no mínimo. Vai ser 4 anos que a gente vai ficar comemorando, né? 4 Sim. anos. Meninas, chegamos ao fim. Ai, passou muito rápido. Muito. Ai, tenho vontade de falar muita coisa. Queremos assim. voltar. Tinha mais coisa que eu queria falar ainda, mas temos o tempo. Obrigada, eu amei. Também Amei amei. muito. Aprendi muito. Espero que os Pauladers também arrasaram. Ah, gente, adorou. Obrigada, Deixa aí o perfil gente. de vocês, o que vocês quiserem falar. Nosso perfil é @harmonia jurídica. E aí lá também vocês vão encontrar os nossos 2 perfis pessoais, mas a gente tá, o nosso principal é o do Harmonia mesmo. E queríamos muito agradecer mesmo, porque a gente adora o podcast. A gente somos admiradoras e que continue vida longa ao Paulada, porque reclamar é terapêutico. Ai, eu amo. Obrigada. Adoramos, obrigada, gente. Sigam lá o Harmonia. Lá também tem o Insta do escritório para vocês acompanharem, né? O YouTube, nosso podcast também, que a gente tem o Harmonia Cast. E é E isso. é isso, vamos Muito que bom. vamos. Obrigada, gente. Obrigada a você. Beijo, Pauladers. Beijo.